Olá, meu amigo e irmão, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você em mais um dia que Deus preparou para todos nós. Falando nisso, você já agradeceu a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que Deus te concedeu de acordar mais um dia para viver a luta desse dia de hoje? Se você não fez isso, pare o que você estiver fazendo. Dê pause nesse vídeo agora, por favor, e agradeça a Deus. E depois retorne, dá o play para assistir, para ouvir o que Deus tem para você nessa manhã. Não é Denilson que está trazendo a mensagem para você. Eu estou apenas sendo o canal que transporta essa mensagem. Essa mensagem é divina, essa mensagem foi inspirada. Essa mensagem teve homens santos de Deus que transcreveram para a Bíblia, para que hoje possamos ter acesso às orientações de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, na vida daqueles que estão longe e que Deus, por meio de Cristo, diz: vinde a mim todos. Então o chamado é para todos, não é um povo separado, não é um povo que possa ficar de fora, não. Nesse momento, todos nós possamos estar diante de Deus, basta querer reconhecer Cristo como nosso Salvador. E falando em Cristo, nosso Salvador, a temática de hoje, o nosso estudo para hoje, vale a pena você ouvir o que eu tenho para lhe apresentar. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas ouça o tempo que for necessário, porque é uma orientação de Deus para você. Deus te ama com teus defeitos, irmãos. Às vezes você é zombado até pela família, pela sociedade, mas Deus te ama como você é. Mas Ele quer uma retratação. E Ele quer te dar o melhor lugar do mundo, que é os céus. Você deseja esse céu? Você deseja estar na presença de Deus, sendo acolhido pelos anjos, por Deus todos os dias? Há uma promessa de retorno de Cristo Jesus ao lar celestial. Ele veio para nos resgatar da maldição do pecado. E nós temos que decidir entre o céu ou viver simplesmente no tocante a essa vida terrena. Quem pode realmente nos salvar? Quem a Bíblia diz? Algum personagem bíblico tem este poder? Ou existe algum direcionamento, outro, qual seja ele, que pode te levar e ter acesso aos céus? Atos capítulo 4, verso 11 e 12, eu leio para você, diz o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia relata que só por meio de Cristo Jesus encontraremos a salvação. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Não se discute. É bíblico. É a palavra de Deus. É um Deus que se fez homem, habitou entre nós e está testemunhando que Ele é o único caminho. Então, por que buscar outras alternativas se não existe? Provérbio 14,12 nos alerta, nos chama atenção. Existem outros caminhos que parecem perfeitos, mas o fim deles é caminho de morte. Não adianta querer andar por atalhos e trilhas. Para chegar ao céu existe um princípio, existe um mapa, existe uma coordenação, um código, digamos assim. Está tudo mapeado. É Cristo Jesus o meu guia. Coordenadas, eu queria dizer essa palavra, coordenadas. Tudo está conectado, é Cristo, porque Ele é o meu Redentor.
o teu Redentor, o Redentor da humanidade. É Cristo que nos representará diante de Deus e do Pai. Só Ele tem esse atributo. Eu não preciso apenas falar, eu preciso mostrar. Porque se fala muito, não é? Se dão outras opções, mas elas têm fundamentação bíblica. Ela está na palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Atos 4, 11, verso 12. Não existe outro nome dado a homens. E quando fala homens aqui, está falando homem e mulher. Então veja só. Além de Salvador, Jesus Cristo também é dito nas Escrituras como advogado e juiz. Advogado e juiz. Isso me remete ao entendimento que se no céu tem um advogado e um juiz, isso me remete a um tribunal, à existência de um tribunal para julgamento, não é verdade? Mas vamos entender logo aonde está Jesus como advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1, diz o seguinte: filhinhos meus, olha que tratamento, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o advogado aqui? Jesus Cristo, o justo. Aí vem. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Você vê a importância de guardar os mandamentos para que Jesus Cristo possa advogar com você como uma pessoa que é obediente à lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é o quê? A morte. Aí vem um ponto importante que nos corrige ao entendimento. Se eu não guardo os mandamentos de Deus e digo que conheço a Cristo, olha o que Jesus diz que nós somos. Diz assim: aquele que diz eu o conheço, ou seja, a Cristo, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Obediência. Foi a desobediência que tirou Adão e Eva diante de Deus, onde foi instituído o pecado. Por falta de orientação não foi, mas o eu, a soberba, a rejeição da ordem de Deus fez com que Adão e Eva pecassem e fossem destituídos da presença de Deus. Por isso que Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Aí Cristo vem como esse que pagaria um preço para nos religar ao Pai, porque fomos desligados, perdemos o privilégio de estar na presença do Senhor, do nosso Deus. Você quer voltar? Então existe muita coisa a ser vivida, princípios a ser vividos em nossa vida. Obedecer aquilo que Deus diz que é para viver e desapegar daquilo que Deus não quer, que fere a Deus, que Deus chama abominável. Você pratica algo que é abominável a Deus, isso é sério. Muitas nações foram destruídas por viver em desobediência a Deus.
Mas nesse ponto entendemos que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Ele advoga por toda a humanidade. Ele representa o pecador diante de Deus. Por isso, ele também é o nosso mediador. 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu por nós e que vai se manifestar em tempo oportuno. Por quem? Por aqueles que estão vivendo de acordo com seus princípios. Isso é verídico. Ele é o meu advogado. Eu constituí Jesus Cristo como meu advogado. Ele já se manifestará por mim e por você. Amados, Jesus Cristo, ele foi forte. Ele não desistiu do papel de pagar um preço por mim e por você. E Hebreus 4, verso 15, deixa eu ler para você aqui. Hebreus 4, verso 15, tem algo importante para nós entendermos aqui. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo se compadece dos seres humanos porque sofreu em sua natureza humana, porém sem pecado. Ele sabe quais são as fraquezas da humanidade, porque sofreu o que sofremos. Por isso, haverá vitórias. A sua vitória nos permite, na verdade, ser mais que vencedores. Olha o que diz Romanos 8,37. Vamos ler aqui Romanos 8,37. 8,37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Qual foi o maior exemplo de amor da humanidade que Deus provou? Que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Jesus Cristo. Deus concede, irmãos, a vitória final a todos nós. Deus maravilhoso. Primeiro Coríntios 15:57. Vamos ler aqui. Atos, Romanos, Coríntios 15:57. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você nesse momento. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa missão que eu desenvolvo na igreja, e algumas ações pessoais, né? Estar aqui falando para você já 15 minutos. Eu faço isso por amor àquele que me amou primeiro. Eu faço isso porque eu também quero estar com você no céu. Eu não sei se estarei. Eu tenho livre-arbítrio para isso.
O homem é passivo de queda por consciência, não é inconsciência, por consciência nós pecamos. Mas o que eu quero dizer, que independente de eu estar ou não, eu quero que você esteja. Eu quero que você siga as Escrituras, só ela fala a verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, na verdade, é 2 Timóteo. Deixa eu ler para você aqui o que fala 2 Timóteo. Já estamos aqui no 4, verso 15, diz o seguinte, não, 2 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno que não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cabe a mim pregar o que é verdade, não deixar ser manipulado por doutrinas e filosofias vãs, sem sentido, estabelecida por homens, tentando se opor contra as Escrituras, que a palavra de Deus é a verdade de Deus. E muitos têm se deixado levar por essas falsas doutrinas. Infelizmente, irmãos, haverá um dia em que Cristo se assentará no tribunal para julgar a todos. Atos 17:30 diz isso claramente para mim e para você. Aqui, ó. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que a destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Foi quem é esse? Jesus Cristo. Haverá um julgamento, haverá um tribunal. Por isso eu preciso estar em Cristo para ser meu advogado, para que Ele possa se manifestar a meu favor. Isso é importante você saber. Esse é um atributo só de Cristo Jesus. Não é de homem, não é de mulheres nenhuma. Nenhum personagem bíblico pode fazer o que Cristo fez por mim e por você. Deus nos concede vitórias. Deus nos concede vitória. Agora eu te pergunto, você sabe que a Bíblia fala que haverá um tribunal? Romanos, capítulo 14. Romanos 14, 10 a 12 diz o seguinte, verso 10 a verso 12. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É necessário você entender, e esse vídeo eu gravei, porque as pessoas estão vivendo
numa crença de que nós temos acesso ao céu de forma imediata assim que morremos. Inferno ninguém quer, por mais na contramão ande. Mas não é assim que a Bíblia, o manual de instrução de Deus para com todos nós, nos orienta. Aqui foi orientado que haverá um julgamento e que Jesus Cristo é o nosso advogado e juiz. É bem verdade que eu não posso te julgar, nem posso ser julgado por você. Até porque eu não sei da sua comunhão íntima, oculta para com Deus. Você pode sim se retratar diante de Deus a qualquer momento. É só você querer conversar com Ele em secreto e abrir a sua vida para Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados e converter, dos velhos caminhos, dos velhos pensamentos para uma nova vida em Cristo Jesus, como Paulo relata em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que faço novas. Jesus Cristo, que no mínimo espera de mim e de você, é que sejamos uma nova criatura. Por isso, antes que Jesus venha aqui, espero que você atenda o que está em Atos 3,19, porque isso foi o ensinamento dos apóstolos do Pentecoste. 3,19, ali os apóstolos reunidos, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que vos designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Há uma promessa de que Jesus vai voltar, e Jesus deixou isso relatado: eu virei outra vez. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Então, amados, para finalizar, o que Jesus julgará de nós? Abra seu livro em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12. O que é que Jesus vai julgar? Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. E o resumo de tudo nas Escrituras está no verso 13. De tudo o que tem ouvido, tudo o que você já ouviu, a suma é, ou seja, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos. Irmãos, espero que nesses 25 minutos que conversamos aqui, você possa refletir que a vida não é como nós queremos. Estar na presença de Deus, ter acesso ao céu, não é como as pessoas dizem. Então eu te falei Bíblia, não falei a placa de uma igreja, não falei o que o meu pastor quer, eu não falei o que eu quero, eu falei o que Cristo deixou declarado em seus livros, por meio de profeta, por meio de seus apóstolos. Esta é a grande verdade. Você pode até não concordar comigo por orientações outras do teu líder religioso, ou de um familiar, ou de um pai, ou uma opinião, ou ideia própria sua também. Mas se tratando do céu, existe princípio. Existem umas coordenadas para ter acesso ao céu. E essa coordenada tem um guia. E este guia é Jesus Cristo ao relatar: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Se você usa do seu tempo mergulhando-se em outros mares, em águas
salgadas, que diz ter acesso ao céu. Ou que se você tem uma visão de futuro que haverá uma nave que nos levará à presença de Deus, eu tenho que respeitar, porque você quer viver de uma ilusão, de uma fantasia. Ninguém tem vida em si próprio, porque nós geramos vida, nós somos gerados por aquele que é fonte de vida e ressurreição, por aquele que fez a maior de todas as promessas, que virá outra vez para juntar a todos e todos estarão onde ele estiver. Fui claro? Eu falei palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus, se aprofunde, se estude, porque Jesus Cristo tem várias promessas concretizadas. E a maior de todas elas está por vir, que é justamente a sua segunda vinda, para arrebanhar o seu povo chamado eleito, para ter acesso ao céu. Eu espero que você não me veja querendo trazer algum desafronto ao que você crê, mas que você me veja como alguém que foi chamado para propagar o evangelho da verdade de Deus. Simplesmente isso. Não estou pedindo para que você concorde comigo, mas ao discordar de tudo que foi dito, você está discordando das Escrituras, do autor que é Deus, não de mim. Não há ferida alguma que chegue até mim por você não acreditar, não aceitar. Tudo isso está sendo elevado às alturas do céu para aquele que está no santo templo de Deus, o próprio Cristo Jesus. Ele está ouvindo a sua discórdia. Ele lá de cima conhece os teus pensamentos, os caminhos por quem você tem andado e quem você tem adorado de fato. A Deus ou aos homens. Lá do alto ele sabe a quem você tem crido, a quem você tem colocado como esperança de um dia estar no céu, naquilo que o homem forjou, criou e multiplicou, ou na palavra de Deus, que requer sacrifício, não é? Todos os dias. Viver em Cristo é ter sacrifício, mas a recompensa é eterna. Isso, para mim, conta muito. Eu sei que conta para você, e que o Espírito Santo de Deus possa imprimir na sua mente o desejo de querer conhecer mais e mais o que diz as Escrituras, revelando um Deus de amor e perdão, um Deus que quer que estejamos em sua presença, assim como estiveram Adão e Eva, ao serem criados, serem cuidados, serem ali visitados por Deus todas as tardes, ao entardecer, né? Já inaugurando um novo dia. Que Deus abençoe você, e o Espírito Santo esteja contigo, te fortalecendo e querendo sempre despejar em você o desejo, a doçura de que é estudar a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que você tem lido, porque bem-aventurados são os que lêem, os que ouvem e os que guardam e põem em prática a palavra de Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo dom da vida, pelo presente de estar contigo em mais um dia, juntamente com a família, com os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, nos dando vitória. Que o Senhor esteja pegado em nossas mãos para nos livrar de toda a seta do mal. Abençoa, Pai, cada um que assistiu essa live, que assistiu esse vídeo que está aqui disponível no YouTube. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ouvir os seus clamores, que teu Santo Espírito possa visitar e imprimir na mente de cada um que o tempo do fim se aproxima e precisamos de uma religação para com Deus Pai. Nos abençoa, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e que você possa meditar, possa
rever, você possa investigar cada passagem bíblica que foi dita aqui nessa manhã para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Fique com Deus. Amém.